Ocimar, essa proibição de estacionamento, o que levou a direção, a divisão de trânsito da prefeitura tomar essa decisão com relação ali à Avenida Fátima Porto de proibir estacionamento, Ocimar? Mas lá na verdade é uma conversa mais antiga, né? Não é um assunto novo a Fátima Porto em relação à condição dela de permitir os fluxos de maneira mais livre, né? É uma avenida que faz, na verdade, é um eixo de ligação muito importante de deslocamento da população que mora naquela parte alta da cidade, até na JK ali, que é a entrada da cidade. Na época mesmo que quando fez aquela parte nova da Fátima Porto lá, na época ainda no governo da BEA ainda, né, que abriu aquela obra lá, que antigamente as pessoas passavam pela Rua da Mata, né, para acessar a parte alta da cidade. E quando abriu a Fátima Porto, a intenção era criar esse eixo, evitando assim que as pessoas passassem todo mundo pelo centro. Então como é um eixo importante de circulação, essa intenção de deixar a fluidez no trânsito, ela já foi feita já há bastante tempo e houve uma conversa até mais ou menos, eu não estava aqui na época, mas acho que acredito ter sido no primeiro ou no segundo ano do primeiro mandato do Falcão. Tentou-se fazer a implantação, mas depois aí o pessoal pediu para não mexer, aí a Falcão na época achou por bem não fazer, dar mais um prazo para as pessoas se acomodassem, preparassem para que houvesse essa alteração, tivesse que fazer algum ajuste, alguma coisa, e cada comerciante teve um prazo para fazer isso. Esse prazo, na verdade, ele até está mais longo do que era previsto inicialmente. Aí, no ano passado, a gente pediu um apoio do pessoal da Fiscalização de Postura para que visitasse todos o pessoal ao longo da avenida, os comerciantes, principalmente, e que avisasse para que eles se organizassem, né, para que a gente conseguisse fazer essa alteração. Essa demanda de circulação na JK, a gente recebe muitos pedidos, muitos, assim, direto a gente pede, escuta aqui reclamação e pedidos para que a gente consiga dar mais fluidez na avenida. Então a gente fez essa visita ao pessoal dos comércios lá para que eles se preparassem para esse ajuste, né? E aí a gente falou que ia fazer essa alteração no final do ano passado. A primeira alteração a visita foi feita no meio do ano passado e que a gente ia alterar em novembro. Aí o pessoal, a gente reuniu com eles, com os comerciantes, eles pediram para fazer uma reavaliação. Nós tivemos reunido vários comerciantes juntos lá até no gabinete do prefeito e a gente tentou de toda forma não fazer esse incômodo a eles, mas não tem jeito, a avenida não tem espaço suficiente para permitir as faixas que precisam de circulação, porque lá hoje, no projeto de recapeamento que foi feito, né, foi feito já considerando essa condição de criar duas faixas de circulação. E lá não tem espaço para a gente manter as duas faixas de circulação e a área de estacionamento ainda. Então a gente deu mais esse prazo, e aí, para a gente não fazer de imediato, a gente falou que de passar o período de férias agora, né, e a gente, voltando em fevereiro agora, que volta o trânsito normal ali dos deslocamentos, de época de serviço, de escola, essas coisas, que é onde que tem mais movimento. Então a gente está programando para fazer a partir de fevereiro. Então a história da Fátima Porto é mais ou menos, em resumo, é mais ou menos isso que eu estou te falando. Edivar. Muito bem. Secretário, tudo bem com o senhor? Bom dia, Edivar falando. Tudo bem, né? A dúvida que eu recebi aqui de algumas pessoas é saber se essa proibição de estacionamento da Fátima Porto, desde aquele prédio abandonado ali no Posto Canadá até na JK, vai ser dos dois lados ou só em alguns locais pontuais? Vai ser proibido estacionar ao longo de toda a avenida, secretário? Ela começa lá no Posto Canadá, que é a parte antiga, né, da avenida, onde tem um canal, e indo em direção à JK. A intenção é fazer dos dois lados, porque é onde que a gente tem o espaço mais reduzido. Na parte nova, que é a que nós estamos falando, que foi feita a obra nos últimos anos, a mais recente, ela já foi feita com a largura maior. Lá não tem problema, lá nós não vamos mexer. Mas nessa parte onde tem um canal, aí, infelizmente, realmente é necessário que a gente faça esse ajuste no fluidez. Uhum. A gente sabe que assim, vários comércios, várias construções já foram feitas considerando os afastamentos, de forma que a pessoa não precisa estacionar na via, né? Certo. Então,
alguns comércios a gente sabe que vai ter uma dificuldade, a gente entende a situação, mas a gente pede, por outro lado, a gente pede compreensão também que a gente precisa fazer os deslocamentos da maior parte da população que passa por ali, né? E essa consciência a gente tem. Então, assim, as últimas obras, as últimas construções, várias delas já considerou-se essa questão. Um estudo foi feito anteriormente para isso, secretário? Sim, essas contagens, esse acompanhamento do trânsito já foi feito anteriormente e é feito constantemente. A gente acompanha lá direto, a gente sabe, as pessoas que passam por ali também têm consciência disso que a gente está conversando aqui. Eu acredito, vocês mesmos, o Marcos está aqui na minha frente, ele passa lá constantemente e ele vê os problemas que tem ali no dia a dia. Então, assim, igual eu te falei anteriormente, o número de reclamações que a gente escuta aqui é muito alto. É por isso da necessidade de se fazer alguma coisa, né, para melhorar essa situação. Só acredita que essa seria realmente a solução para dar uma melhoria, né, nessa condição ali na Fátima Porto? Olha, essa questão de tirar estacionamento, assim, a cidade vai crescendo, né, está deixando de ser uma cidade pequena para se dar uma cidade média. A gente já está chegando nesse ponto, né? E se a gente tomar como conhecimento, pegar referente de várias cidades desse porte que está alcançando e até um pouquinho maior, essa questão de tirar estacionamento, realmente ela acontece em vários locais, em várias vias, porque a cidade não comporta, a gente não tem condição de criar espaço, né? Para a gente criar espaço, a gente tinha que desapropriar os imóveis, aí é uma obra financeiramente fica inviável, né? A gente não tem condição de fazer isso. E como o número de veículos a cada dia cresce mais, nós já estamos caminhando para quase 140 mil veículos, o espaço é o mesmo. Todo mundo quer passar, e como é um eixo, como eu falei, é um eixo importante nessas circulações, infelizmente a gente precisa fazer essas ações. Não é a vontade nossa pudesse criar espaço e não incomodar ninguém, seria o ideal, né? Mas infelizmente a gente não consegue. E aí a gente demanda nossa, porque a cidade não para, a cidade não para de colocar carro na rua, a cidade, sim, por outro lado, é até bom, assim, é um reflexo bom que a gente vê que a cidade é pujante, né? Mas em contrapartida os problemas vão aparecendo. Então os problemas que a gente enfrenta ali, a gente enfrenta em outros lugares também, daqui em outras cidades, aqui dentro de Patos mesmo, a gente tem problemas em outros, a gente sabe que tem problemas em outros lugares também. A gente tenta contornar da forma que incomode menos as pessoas. Mas chega uma hora que a gente, infelizmente, tem que tomar uma ação e aí, porque senão a cidade fica meio que começando a travar alguns lugares, né? Secretário? Então, é uma ação que realmente a gente precisa de fazer. Secretário, algumas mudanças já foram feitas aí para chegar ali na Fátima Porto, né? Eu me lembro que houve uma mudança ali na rua Santa Rita, a 5 de maio só sobe. Há uma expectativa, previsão de que outras mudanças nessa chegada e saída da Fátima Porto possam estar acontecendo também por agora, secretário? Aqui na Fátima Porto tem alguns estudos que foram feitos, faz parte até do projeto que a Prefeitura tinha contratado do escritório, um escritório que chama Jaime Lemer, que trabalha nessa parte de urbanismo. Tem algumas propostas para a região, mas a gente vai analisando caso a caso, porque o projeto é um projeto mais amplo e interfere em outras coisas. E, às vezes cria uma circulação numa rua que tem problemas de drenagem, por exemplo, e a gente não pode deslocar o trânsito lá sem fazer essas ajustes que a gente enfrenta, já tem enfrentado, né, problemas de drenagem na cidade. Então, a gente está avaliando proposta a proposta do que eles fizeram, alguns ajustes que nós estamos tendo feito já considerando esse projeto, como exemplo, aquela rotatória, quando a gente construiu a rotatória ali da Padrão B com Paracatu, já fazia parte desse projeto. Os binários que a gente implantou recentemente lá na Minas Gerais, com o Espírito Santo, também fazia parte desse projeto. Então tem outras situações que fazem parte desse projeto, que é um projeto maior, e a gente está avaliando ponto a ponto para que a gente consiga fazer a implantação. A ideia é ir implantando passo a passo, mas assim, a hora que a gente implantar consciente e preparado para a gente fazer as realizações necessárias para que não fique algum detalhe para trás. Então a gente está tentando trabalhar da forma mais consciente possível. Simar, essas mudanças aí, proibir estacionar na Fátima Porto,
também vai gerar mudanças nos semáforos, né? Porque vai precisar mexer, vai tirar alguns ou colocar novos, quebra-mola. O que vai ser feito ainda, além da proibição de estacionamento? Porque a gente sabe que não é só isso, né, o secretário? Na Fátima Porto, em relação ao semáforo, os semáforos com a Teoflotona ali, Rona de Oliveira, com a 5 de maio, a gente já mexeu na programação dele um pouco. A gente está acompanhando o resultado, mas inicialmente a gente tem visto que ajudou a programação nova até diminuir um pouquinho aqueles conflitos que tinha ali. Deu uma diminuída assim, no volume que ficava, né, parado no semáforo mais tempo. Mas a gente está acompanhando também. Se a gente precisar fazer novos ajustes nele, a gente vai fazer. Um outro ponto que a gente está trabalhando, que a gente tem intenção de fazer implantação, é ali no final da Paranaíba com Fátima Porto. A gente sabe daquele problema lá. O projeto lá é um projeto maior, mas o que foi feito é aquela alça que está ali. Aí as pessoas que estão entrando na Fátima Porto ali têm tido dificuldades de acesso. Então a intenção nossa é colocar um semáforo ali, nós prolongando ele, interligando ele com o semáforo já existente lá com a Avenida Brasil. A gente está trabalhando na licitação desses aparelhos, que a intenção nossa é, assim que a gente conseguir fazer a aquisição desses aparelhos, colunas, os focos, a gente fazer a implantação lá, para a gente conseguir dar mais segurança às pessoas que estão atravessando ali. Então, em relação a semáforo, assim, lombada a gente avalia caso a caso, porque o número de pedidos de lombada que a gente recebe é extremamente alto. A gente não consegue fazer tanto de lombada que chega de pedido aqui. Pedido aqui, a gente deve ter uns 300, 400 pedidos registrados. Então a gente está avaliando caso a caso, vendo os pontos de maior incidência de acidente, para a gente priorizar esses pontos, porque a gente não dá para a gente fazer tanta lombada na cidade, né? Aí fica inviável. Então a gente vai avaliando caso a caso. Os pedidos chegam, a gente passa para a equipe de engenharia, a gente avalia, depois a gente senta e a gente vê aqueles pontos em relação ao risco de acidente, essas coisas, aí a gente faz a implantação. Lombada, a gente não é a solução do trânsito, né? A lombada, infelizmente, a gente coloca para tentar controlar um pouco mais e a gente diminuir os acidentes. Se pudesse não colocar, seria o ideal, né? Se todo mundo tiver passar a ter consciência que é em relação à velocidade e os riscos que correm, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é o que acontece. Aí a gente coloca as lombadas. Mas a gente vai avaliar caso a caso. Ô, Simar, eu sou usuário da José de Santana. Por exemplo, nesse horário que eu saio aqui da Rádio 9 e pouco, quando você vai pegar ali do lado de baixo da Praça da Vesúvio, né? Aí ali, cruzamento com a 5 de maio. A 5 de maio, antigamente, você podia descer, ela era mão dupla, né? Você tinha a opção de pegar a Fátima Porto. E muitos moradores ali que moram embaixo, eles têm que ir lá na Teoflotone para voltar. E aí, de vez em quando, você pega um engarrafamento, porque tem um fluxo grande também de veículos. Tem no projeto a mudança dessa via novamente ou ela vai continuar só subindo, sentido centro? O projeto dela é de fazer ela descendo. Mas, é igual eu te falei, mas aí pra gente fazer isso, a gente tem que mexer em outros detalhes ali, porque se a gente colocar ela descendo, cria um ponto a mais de semáforo lá quando ela encontra com a Fátima Porto. Então, aparentemente, ele melhora ali, onde você está falando ali na José de Santana, né, com a 5 de maio, mas em contrapartida, ele cria um tempo a mais de semáforo lá na Fátima Porto. Então, ele prejudica a fluidez da Fátima Porto. Então, para a gente fazer essa alteração, a gente tem que programar a alteração na 5 de maio do outro lado da Fátima Porto. Então, assim, a gente avalia uma situação e o que ela vai gerar naquele entorno, para que a gente forme, assim, a partir do momento que a gente define fazer a implantação, a gente mexer em outras coisas para que uma coisa não atrapalhe outra, sabe? Mas a princípio ali está previsto de fazer ela para baixo. Mas ainda não tem data para a gente fazer, porque a gente precisa avaliar essas outras condições, fazer uns outros levantamentos naquele entorno ali. Secretário, só para a gente finalizar a questão Fátima Porto, eu recebo aqui também no jornalismo muitas reclamações de que você chega no final da Fátima Porto para você pegar ali a JK e vice-versa. Ali também tem algum estudo, alguma coisa que pode ser feito para melhorar essa questão ali, secretário? Sim, lá a gente tem consciência daquele problema lá. A gente já reuniu com a Secretaria de Planejamento. A intenção nossa é contratar um projeto
maior ali, para a gente ver aqui lá para resolver, porque o fluxo lá é muito alto, realmente é muito alto. Para a gente ver que uma questão de solucionar aquilo lá é fazer, futuramente, é fazer um viaduto para resolver. Primeira coisa para fazer isso, porque a gente sabe que é uma obra mais de valor muito alto, a gente precisa de um projeto. E o projeto, a gente está tentando contratar ele ainda esse ano. Eu já conversei com a Milton, secretário de Planejamento, a gente já está até previsto dentro do orçamento aqui da CETRAN, uma parte do orçamento da secretaria, a gente vai investir nesse projeto. Não é um projeto barato, mas é um projeto que a gente vai conseguir, por exemplo, pegar recursos fora, porque quando a gente vai para Brasília, por exemplo, onde que está o dinheiro, a maior parte do dinheiro, né? A primeira coisa que chega lá, e se pergunta, cadê o projeto? Se a gente tiver com o projeto em mãos e pronto, é mais fácil a gente captar esse recurso. Então a gente vai gastar um dinheiro da prefeitura, que é o da secretaria aqui, né? Que é um dinheiro da população de Pato, investir nesse projeto para a gente correr atrás dessa obra. Havia um projeto anteriormente que seria fazer uma rotatória grande lá, mas a gente vê que não vai uma solução, porque o fluxo é muito alto e não vai resolver. Então a gente está avaliando outros pontos na JK, em outros detalhes lá da zona da avenida, estudando a viabilidade. E temporariamente a gente fazer, pelo menos, colocação de um radar em algum ponto dela ali, para a gente dar mais segurança e, ao mesmo tempo, com isso, a gente criar um espaço lá de tempo para que as pessoas consigam acessar aquele ponto que você está falando. Então a gente já está em estudo, já está com os meninos aqui da parte de engenharia, a gente está avaliando isso. Mas a solução lá definitiva, a gente vê que é uma obra maior mesmo, que seria um viaduto lá naquele ponto.